Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Eu sou o Lorival, de máscara, mas sou eu mesmo. Vocês só vão reconhecer os olhos, mas sou eu mesmo, tá? Gente, vamos os recadinhos da nossa casa. Palestra musical doutrinária com Vansan. O tema, Terapia Musical do Amor. Próximo dia 8, né, do mês 8, às 20 horas. Dia 8 do mês 8, num sábado, às 19h30, ok? Todos estão convidados. Campanha do alimento, solicitamos a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinha e outros produtos não perecíveis para montar cestas básicas que nós continuamos montando na nossa casa para ajudar famílias carentes, né, que são inscritas na nossa casa. Campanha da fralda descartável infantil, também é uma campanha que nós mantemos sempre na nossa casa, que é para... Tem um projeto na nossa casa que chama Mamãe e Bebê, né? Então as mães que estão em gestação, elas recebem um enxoval, tá? E essas fraldas fazem parte. A gente agradece quem puder colaborar conosco, desde já. Vamos fazer uma prece, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, acalmar o nosso coração, respirar mais tranquilamente, focar a nossa mente em Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, em Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. E no dia de hoje, pensar na nossa existência, no sentido da vida, que Jesus e seu Evangelho, que a doutrina espírita e seus ensinamentos, suas explicações, possam nos dar força e fé para continuar a nossa jornada sem cair, sempre com amor, com caridade, com humildade, com compaixão, para que assim nós possamos adquirir o direito a uma vida melhor, a uma existência melhor, nesse ou em outro planeta. Que Jesus nos dê a força através do seu Evangelho, para a gente lutar, para a gente perseverar e para a gente se manter no grande ensinamento da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 13 de Mateus, no Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 até o 53. Nessa parte, São Mateus está narrando, né, algumas pequenas historinhas que Jesus fala para os seus discípulos e para o povo, né? Como todos sabem, Jesus falava sempre por parábolas, né, dando exemplos do cotidiano das pessoas da sua época, para que aquelas pessoas refletissem sobre aquilo que estavam vendo à sua volta e assim tentassem melhorar, ou então até tentassem sobreviver diante de tanta dificuldade e tanto sofrimento. Jesus trazendo a sua boa nova, a ideia, né, central é transformar as criaturas, é dar aquelas criaturas da época dele e para toda a eternidade oportunidade, né, esperança de que, por mais que seja difícil, por maior que seja o sofrimento que a gente passa na nossa vida, ainda assim tudo isso vai passar e um dia, dependendo sempre de nós, como ele mesmo diz, tudo vai melhorar, todas as coisas vão passar, todos os sofrimentos que muitas vezes parecem, né, insuportáveis, parecem infinitos, Jesus traz nos seus ensinamentos a esperança de que não é assim,
de que essas coisas vão passar, né? Dizendo sempre que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, mas que façamos sempre a nossa parte, para que assim as coisas realmente melhorem. E nessa pequena parábola, né, Jesus fala 3 situações, né, que é a chamada parábola do tesouro escondido. E Jesus diz assim, olha: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino de Deus, dos céus, é semelhante a um homem negociante que busca pérolas boas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e os separarão, os maus entre os justos, e lançá-los-ão em fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram eles, os discípulos: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluído estas parábolas, retirou-se dali. Primeira parábola, primeira parte, que Jesus fala sobre, né, um tesouro escondido num campo. Um homem encontra um tesouro escondido num campo, volta para o lugar dele, vende todas as coisas que ele tem e vai lá e compra o campo. O tesouro que Jesus narra nessa primeira parte é o campo, é o todo, né? É o lugar inteiro. Não era algo, né, palpável, direto. Jesus já estava falando no todo. Então o homem acha um terreno fértil, um lugar, né, muito valioso, e compra. O que significaria isso para nós? Né? As criaturas humanas têm muitas dificuldades de ainda estar compreendendo esses ensinamentos de Jesus. Por isso, ainda muitos dizem assim: eu não consigo, né, entender ou seguir as coisas que Jesus fala, que está no Evangelho, porque eu não consigo compreender o que significa isso, né? Se é um tesouro escondido, é uma coisa de grande valor, mas a pessoa que vai, né, e vende tudo que tem, Jesus já está falando, ele já tem muitas coisas. O tesouro é valioso, mais valioso do que aquilo que ele tem. E o que é que nós temos como tesouro, que nós dizemos que é o nosso tesouro, que é tudo que a gente tem, e que a gente deveria vender para comprar um lugar melhor, né? Aí nós precisamos raciocinar. Precisamos pensar o que Jesus queria dizer com isso. Evidentemente que nós vamos chegar à seguinte conclusão, né? Jesus fala da necessidade da gente evoluir, da gente se transformar, da gente se modificar. E quais são né, o que é que nós conhecemos e temos como tesouro e acreditamos, isso é um tesouro para mim? Coisas materiais, evidentemente. Jesus está falando de um campo, de algo que vale mais do que a matéria, que é o lugar, o campo. Então, o que nós temos então para vender e comprar aquilo que é além da matéria? As nossas coisas materiais, né? Então, nós temos na nossa vida, sempre lembrando que ter as coisas materiais não é crime, não é errado.
O que precisamos de vez em quando é saber quem é que está controlando quem. Se é a matéria que nos controla ou se é nós que controlamos a matéria. Essa é a questão, é um ponto a se pensar. E então o que nós temos? Aí nós passamos um bom tempo da vida procurando coisas materiais. Porque nós achamos muitas vezes que elas são imprescindíveis, que nós não conseguimos viver sem certas coisas. Quando na verdade nós conseguimos sim, porque o que a gente consegue durante a vida a gente não tinha no começo da vida. Então vivemos sem essas coisas, ok? Mas queremos, porque muitas vezes nós olhamos e sabemos, vemos que as pessoas têm muitas coisas materiais. E a gente fala, por que eu não vou ter? Eu também trabalho, eu luto, eu quero ter essas coisas, eu quero possuir, né? A grande questão é essa, a palavra possuir, né? Eu quero possuir, só que quando você possui alguma coisa, ela também te possui de alguma forma. Essa é a grande questão. E Jesus quer dizer justamente isso. Nós temos que vender a matéria, não a matéria em si que a gente precisa para viver, mas o poder que a matéria exerce sobre nós. Esse é o valor que a gente tem que vender, ok? Para que a gente possa comprar esse lugar melhor que Jesus fala na parábola. Ou seja, nós temos que vender algumas vezes, e o mais breve possível, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa sede de poder, né? A nossa ideia de que temos o poder sobre as coisas, que as coisas nos fazem invencíveis e poderosos, além do que a gente imagina, né? A gente sabe que é. Nós devemos colocar a seguinte questão da nossa vida sobre a matéria, questão material. A matéria fica e nós vamos, ok? Se nós vamos e a matéria fica, por que é que nós damos tanto valor à matéria muitas vezes? Porque além de a gente possuí-la, ela nos possui de uma forma que tira nós de um eixo cristão, de um ser divino, nos afasta da divindade, porque a matéria exerce esse poder. Então, essa é a primeira parte. O que Jesus quer? Que a gente venda essas coisas, essa força que a matéria exerce sobre nós, ok? E vamos lá e compremos esse novo campo, esse lugar onde está o tesouro. O que é o tesouro? As coisas espirituais. Jesus fala das nossas ações. O tesouro, juntar um tesouro bom, que vai ser valioso para todas as nossas existências, é tirar de nós o poder da matéria e passar a deixar o poder de Deus, o poder da ajuda, o poder da caridade, o poder da fraternidade. Esse é o tesouro, porque esse não é matéria, esse é algo que fica conosco, e onde a gente for nós vamos levar esse tesouro, e então seremos ricos. Segunda, a questão da pérola, né? O que Jesus quer dizer? Olha, um homem procurava pérolas de grande valor. Ao encontrar uma, ele vai no seu lugar, na sua casa, vende tudo que tem, volta e compra aquela pérola. Jesus está falando nessa parte diretamente sobre o evangelho dele, os ensinamentos, não só de Jesus, mas desde Moisés e todos os ensinamentos dos profetas antes de Jesus e antes de Moisés, que vêm como uma pérola valiosa para nos transformar, para valorizar o ser que habita em nós, além da matéria. Então, a pérola, de grande valor é o Evangelho de Jesus e todos os ensinamentos do Novo e do Antigo Testamento, que é capaz de transformar as criaturas e fazer com que ela seja algo de grande valor espiritual. Então, a pérola futuramente seremos nós mesmos para Deus, com a nossa mudança, com a nossa transformação, com a nossa mudança nos nossos atos e nas nossas ações. E no terceiro, finalmente, Jesus faz um grande alerta.
né? Dizendo assim, ó, quando ele diz que, ó, e estando cheia na parte da rede, né? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha todas as qualidades de peixes. Ok? E estando cheia, a puxam para a praia, os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dos justos. Aí Jesus está falando na necessidade que a gente tem de se transformar, né? Então, o que acontece? Nós, nessa comparação, somos, né, aqueles peixes que estamos no rio, o qual não é possível separar de antemão, né? Quando se lança a rede para pegar os peixes, não dá para você, naquele momento, separar o grande do pequeno, por exemplo, ou o que serve ou o que não serve para o alimento. Então a rede vem e puxa todos. Mas ao chegar na praia, num lugar onde se possa ver a diferença entre esses peixes, são separados os bons, ou seja, os que servem, e os que não servem são lançados. Nessa parábola, né, é mais uma, como a parábola do joio e do trigo, que Jesus fala da questão da consumação dos tempos. Ou seja, o momento em que o planeta Terra se transformar, né, deixar de ser esse planeta onde o mal prevalece sobre o bem, que é a situação atual. Quando chegar esse momento, então é o momento da consumação. Então, ele diz que virão os anjos do céu, os espíritos, né, de luz, como já estão aqui, já jogaram a rede, o planeta Terra, né, nós já estamos sendo escolhidos. Nós já estamos sendo escolhidos há um bom tempo. Os espíritos já lançaram a rede e agora eles estão percebendo quais são as criaturas que devem ficar, que são boas, que devem ficar no planeta e as que não devem. Então, essa é a separação. Essa é a separação da qual Jesus fala. Então, final dos tempos, que, né, evidentemente nós não pensamos que, não devemos pensar que é amanhã, que é depois, que é daqui 10 anos, que é daqui um século, porque pode levar 10 mil anos, 20 mil anos, 500 anos, 100 anos, mas isso depende única e exclusivamente de cada criatura que está no planeta, e são muitas, né? Quase 8 bilhões de pessoas, a maioria absoluta delas devem estar num patamar só, numa condição boa. E aí o que vai acontecer? Aqueles que não estão numa boa condição são os peixes que serão lançados na fornalha. E aí, né, a história das religiões nos diz que a fornalha seria um inferno de sofrimento eterno, onde a gente, né, iria sofrer para sempre, eternamente. Não é isso. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre falou uma coisa que a gente deve ver e interpretar no Evangelho de Jesus. Claramente Jesus diz assim: das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma única se perderá. Então, o que acontece? A ovelha que está desgarrada, ela será retomada e colocada no mesmo aprisco. Ele também explica isso. Então, essa retirada e esse jogado na fornalha, hoje os espíritos, através na doutrina espírita, vêm e nos explicam o que é a fornalha, onde há choro e ranger de dentes. É um planeta menos evoluído, menos avançado do que a Terra, onde aquele que é ruim, que faz o mal, que quer prevalecer no mal, vai achar lá ambiente suficiente para ele sofrer, reconhecer que é ruim sofrer, parar de fazer os outros sofrer e aí então tornar-se a ser uma criatura do bem. Porque Deus
né, que é a perfeição absoluta, não nos criou para o mal. E sabe que nós, né, não vamos ser criaturas más eternamente para o resto das nossas existências. Nós estamos maus, né, porque não compreendemos o que devemos fazer, porque muitas vezes não queremos fazer o que devemos, que temos que fazer, por isso estamos assim. Então, seremos colocados num planeta, num lugar que nós possamos habitar com a nossa maldade e possamos assim transformar, deixar de ser criaturas más e nos tornar criaturas boas. Então essa é a fornalha. Assim que a gente nos tornarmos criaturas melhor, aí o que vai fazer? Jesus nos resgata, como ele diz, que das suas ovelhas nenhuma se perderá. Voltamos a um planeta do bom, do bem, e assim seguiremos nossa jornada rumo a Deus, rumo ao infinito, que esse é o nosso caminho. Então, vamos procurar, né, não só ler, como procurar interpretar as melhores interpretações, raciocinar logicamente, pensar, colocar o nosso coração à prova diante das nossas ações, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, em todos os campos da nossa vida, e assim vamos viver melhor. Então, Evangelho Mateus, capítulo 13, versículo de 44 a 53, vamos estudar e vamos nos transformar em criaturas melhores. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigado.